Olá, é muito bom ter você aqui comigo e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os pensamentos negativos, como eles agem na nossa vida e através de algumas dicas como a gente pode mudar um pouco a nossa seara mental, a nossa casa mental e transformar isso tudo em algo positivo, em algo legal para nossas vidas. Como eu falei anteriormente, querendo ou não, os nossos pensamentos negativos são alimentados pelos nossos problemas, pelos nossos desafios, pelas tribulações da vida, pelos nossos medos, pelas nossas inseguranças. E muito provavelmente, eles só ficam na nossa cabeça latejando, latejando, batendo incessantemente, porque nós, eu, você, qualquer pessoa, alimenta os nossos pensamentos negativos. Tá, mas como é que a gente alimenta eles? A gente alimenta quando a gente liga a TV. A gente alimenta quando a gente vai conversar com alguém e é só palavra negativa, é só destruição, é só morte, é só tragédia. Aí a gente está alimentando cada vez mais isso. Mas como é que a gente faz para mudar isso? Então, a primeira dica: quebra padrões. Se você se enxerga só conversando com gente negativa, você olha, o seu vizinho é negativo, os seus colegas de trabalho são negativos, a sua família, dentro de casa, só tem gente negativa, quebra padrões. O que é quebrar padrões? Não dá atenção para aquelas coisas. Normalmente quando as pessoas vêm falar comigo sobre morte, sobre desgraça, sabe? Sobre as pessoas que se perderam ao longo do caminho, fizeram coisas erradas, enfim, eu procuro desviar o assunto. Eu procuro sempre trazer coisas positivas, coisas boas. Sabe por quê? Porque a partir do momento que na nossa casa a gente não consegue faxinar, a gente não consegue limpar esses pensamentos, eles vão se acumulando. É como uma casa de verdade. Se a gente não limpar os nossos pensamentos tóxicos, as nossas coisas negativas todo santo dia, vai se acumulando uma pilha de lixo. E sem querer, a gente está vivendo no lixo. E o meio vai fazer da gente o que a gente é. É incrível como isso funciona, mas é super verdadeiro. Então, comece a faxinar esses pensamentos, comece a faxinar essas conversas, comece a faxinar esses relacionamentos, porque isso é fundamental. Porque, sem querer, a gente gosta muito de apontar o outro é negativo, o outro é assim, o outro é assado, a gente sempre condena os outros, a gente sempre condena através disso. Mas e quantas vezes a gente faz uma análise profunda sobre como nós nos comportamos? Será que nós não estamos fazendo exatamente as mesmas coisas da mesma forma? E ali na frente a gente está sendo condenado, está sendo julgado da mesma maneira. Talvez está na hora de quebrar padrões. Quebrar padrões é tirar tudo isso que vem na tua direção e fazer uma limpa, fazer uma faxina. Ah, mas eu não consigo, não é fácil. Claro que não é fácil. É um trabalho e o trabalho exige dedicação, exige esforço, exige disciplina, exige tudo isso. Mas está nas tuas mãos, não está na mão dos outros. Muitas vezes a gente fala isso, mas a gente não faxina a nossa casa. E é importante que a gente faça isso. Faxine a nossa casa mental. É uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida e que a gente não dá bola. E se esses pensamentos vêm instantaneamente na tua cabeça, quebrar padrões é importante. A gente começa limpando a nossa casa. Depois, faça alguma coisa do teu interesse, algum hobby, alguma coisa que você goste muito. Alguma coisa, vai caminhar, vai tomar um chimarrão, tira alguns minutos para você, faz alguma coisa que você tem como hobby, que você gosta muito, quebre o padrão. Quando o pensamento vier, você vai estar preparado para quebrar esse padrão. Sabe por quê? Porque no universo, a gente faz uma ressonância sobre aquilo que a gente tem. Então, se a gente tem muitos padrões negativos, se a gente tem muitos pensamentos negativos, muito provavelmente a gente está ressoando com o universo exatamente isso. Em contrapartida, vamos receber a mesma coisa numa dose ainda maior.
Então tá aí o cuidado. A vida é um espelho, já dizia o poeta. Então, se a vida é um espelho, vamos colocar nesse espelho coisas positivas. E só depende de você, depende da sua casa mental, depende dessa faxina, porque muito provavelmente aquele problema que agora te traz muitos pensamentos negativos e ele fica na tua cabeça durante minutos, horas, dias, meses, porque muito provavelmente esse problema já aconteceu em outro momento. E aí é que está. Esses pensamentos negativos levam a comportamentos negativos que levam a outras atitudes negativas que vão te trazer outros resultados negativos. É assim que a gente funciona. Então, quando você quebra os padrões, você sai desse ciclo vicioso, porque muito provavelmente aquilo que te angustia, aquilo que te traz medo, insegurança, aquele problema que está acontecendo hoje na tua vida, muito provavelmente já aconteceu uma, duas ou ainda inúmeras vezes, talvez com apresentações diferentes, mas muito provavelmente é porque já aconteceu. Então está na hora de quebrar os padrões, está na hora de mandar para o universo energias positivas, está na hora de quebrar comportamentos, está na hora de quebrar padrões, está na hora de começar a faxina mental da qual a gente precisa tanto. E muitas vezes a gente não se dá conta, porque a gente se preocupa com o universo de coisas que a gente tem que fazer, menos com uma das coisas mais importantes que a gente tem, que é a nossa casa mental. Todos nós nascemos iguais, sem tirar nem pôr. O que nos diferencia é a maneira como pensamos, a maneira como projetamos e a maneira como enxergamos o mundo. Isso é o diferencial que nós temos. Então, é importante você buscar sempre a solução. Busque sempre a solução do seu problema. Porque quando a gente está com pensamento negativo, como é que a gente está? A gente está pensando no problema. Incessantemente no problema. E a gente fica pensando problema sem parar. E o problema aumenta de dimensão. Aí, de um problema pequeno que a gente tinha, passado horas, passado alguns dias, passado algumas semanas, ele vai se transformar em algo gigantesco. E daí o seu medo, a sua insegurança com relação a isso vai aumentar exponencialmente. Então cabe a você, na sua casa mental, começar a quebrar os padrões. Pensar de forma diferente. Em vez de pensar no problema, pense na solução daquele problema. Por mais desafiador que seja, por mais que te angustie, por mais que te tire do teu senso comum, do teu senso de razão, busque incessantemente soluções. Esse é o grande viés do pensamento negativo. Tá aí uma das dicas mais importantes. Pense na solução. Isso é importante. E quando você estiver nessa vibe, que a gente diz nessa vibe down, porque o pensamento está ali, o problema está se acumulando, ele tá aumentando e você não consegue achar outra solução e daí já passa por um estado de ansiedade. É importante que você quebre o padrão e a gente pode quebrar o padrão também com bom humor. Dê uma olhada para a sua vida, tire alguma coisa positiva. Eu tenho certeza absoluta que na sua vida você já teve várias coisas positivas, várias pequenas vitórias que você teve pelo seu esforço, pelo seu mérito, pela sua dedicação, ou grandes vitórias que você já obteve na sua vida. Olhe para elas, porque ela vai te trazer uma força para olhar pro ponto que você precisa olhar, não olhando mais para o problema, olhando para a solução. Se eu pude transportar, se eu pude transcender aquilo que aconteceu na minha vida, aquilo que foi tão desafiador, agora isso aqui eu vou resolver, porque eu estou focado com a minha casa mental, eu estou focado na solução, e a solução está aqui, e daí as soluções vão aumentando. Quando você foca no problema, o problema aumenta. Quando você foca na solução, a solução aumenta. Isso chama hiperfoco.
hiperfoco na solução. Aí as coisas começam a se transformar, você começa a ver um outro horizonte, você começa, em vez de ter uma ou duas soluções, você vai ter 4, 5, 10 soluções diferentes, e aquilo vai te dar ânimo, aquilo vai te dar disposição, e você vai conseguir quebrar um padrão. Lembre-se que este padrão é você que determina, não é mais ninguém. Então, se você é o senhor da sua vida, é o senhor da tua estrada, pense positivamente, pense em soluções, quebre padrões, limpe a sua casa mental. Está aí uma das grandes realizações, está aí uma das grandes obras que nós, como seres humanos, precisamos realmente pensar, precisamos realmente realizar. E está onde? Está nas nossas mãos. Só depende de nós. Espero do fundo do coração ter te dado algumas dicas, que esse vídeo faça sentido para você nesse pequeno trecho, que alguma palavra, algum momento você se viu, que você possa levar isso para a sua vida. Este é a grande missão deste trabalho.